Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de matemática do ensino médio, onde vamos tratar de lei de seno, lei dos cossenos, entre outros conceitos. Mas isso logo em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo daremos seguimento ao nosso curso de matemática do ensino médio. Estamos no módulo 2, que fala sobre trigonometria nos triângulos. E na aula de hoje, na aula 2, vamos falar sobre seno, cosseno, de ângulos, suplementares, lei de cosseno, dentre outros assuntos. Mas antes, eu peço que você se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like, ok? Vamos lá. Dando continuidade ao nosso assunto, né, de trigonometria, que a gente já começou na aula passada, falando sobre trigonometria nos triângulos. No caso, a gente estudou triângulo retângulo. Hoje, antes de seguirmos, estou apresentando aí uma tabelinha muito importante com valores de seno, cosseno e tangente muito usual. E isso eu cheguei até a comentar na última aula, já que a gente não deve buscar, né, decorar valores de cosseno, seno e tangente, já que isso possui tabelas específicas, tá? Mas existem valores que precisamos guardar, que são esses valores aí, relativos aos ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus, tá? Que são valores bem cobrados, bem comuns, e nem sempre, né, vamos dizer assim, nos concursos são disponibilizados. Então, para evitar qualquer realmente surpresa, né, vamos tentar memorizar, que é uma tabelinha simples, até pelo uso normal, você acaba guardando. E sabendo que, no caso, o seno de 30 corresponde ao cosseno de 60, a gente vai estudar isso hoje. Então, os valores são similares, né? Então, seno de 30 graus é meio, enquanto cosseno de 60 é meio. Ao contrário, né, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que é igual ao seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Tá? Outro detalhe, com relação ao seno e cosseno de 45 graus, eu tenho o mesmo valor, que é raiz de 2 sobre 2, como está indicado. Então, não é uma coisa muito complicada. E com relação à tangente, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, tangente de 45, que vai ser o raiz de 2 sobre 2 sobre raiz de 2 sobre 2, é seno sobre cosseno, né, a tangente, que vai dar 1. Então, tangente de 60 dá raiz de 3. Ok? Então, no caso da tangente, se você não quiser memorizar o valor, basta usar, né, o conceito de tangente, que é seno sobre cosseno, dividindo meio sobre raiz de 3 sobre 2, você vai encontrar raiz de 3 sobre 3 como tangente de 30. Tangente de 45, raiz de 2 sobre 2 sobre raiz de 2 sobre 2, que vai dar 1, lógico, os valores são idênticos. E a tangente de 60, raiz de 3 sobre 2, dividido por meio, que é o raiz de 3. Ou memorizar a tabela, que, como eu falei, não é uma coisa assim tão difícil assim. Então, repetindo, o principal aqui é esses valores, né, relativos aos ângulos de 30 graus, 45 graus, 60 graus, tá? São muito comuns. Como também de 90, mas 90 graus é bem mais tranquilo. Então, os ângulos de 30, 45 e 60 graus aparecem com frequência em muitos problemas. Isso aí é o objetivo da gente guardar, né, esses valores. Seno e cosseno de ângulos suplementares, né? O assunto de hoje a gente vai falar sobre seno e cosseno de ângulos suplementares e, na sequência, vamos definir lei de seno e lei de cosseno também. Então, o que é isso? Já definimos as razões trigonométricas seno e cosseno de um ângulo agudo, né? A gente viu isso na semana passada. No entanto, veremos duas importantes relações entre as medidas dos lados de um triângulo qualquer,
e que utiliza os conceitos de seno e cosseno de um ângulo obtuso. O ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus, somente para lembrar isso, tá? Então aqui eu tenho meu ângulo alfa, que é obtuso, né, que seguramente já pela vista ele é maior que 90 graus, né, já que se fosse 90 estava aqui perpendicular à reta, né, horizontal, como é maior, então é um ângulo obtuso. Sabemos, né, que o ângulo total aqui na horizontal é 180 graus. Se aqui eu tenho do lado direito alfa, então do lado de cá é 180 graus menos alfa, que vai me dar esse outro ângulo do lado esquerdo. Então, continuando, por esse motivo vamos indicar como obter esses valores. Se alfa é a medida de um ângulo obtuso, isto é, alfa é maior que 90 graus, como eu falei, e menor do que 180 graus. Então, a medida do ângulo agudo suplementar, que é esse daqui, vai corresponder a 180 graus menos alfa. Beleza? Isso aí é tranquilo. Continuando, pode-se demonstrar que o seno de um ângulo obtuso é igual ao seno do ângulo agudo suplementar. Ou seja, seno de alfa é igual ao seno de 180 graus menos alfa. Ok? Seno de alfa é igual a seno de 180 graus menos alfa. E o cosseno de um ângulo obtuso é igual ao oposto do cosseno do ângulo agudo suplementar. Ou seja, cosseno desse ângulo alfa é igual a menos cosseno de 180 menos alfa. Então, é importante guardar essas duas informações. Com relação ao seno, seno de alfa é igual ao seno do ângulo suplementar, 180 menos alfa. Já o cosseno de alfa é igual ao oposto, menos cosseno de 180 graus menos alfa. Beleza? Então vamos seguindo. Observe os cálculos. Vamos apresentar alguns valores só para a gente fixar. Seno de 135 graus, que é um ângulo maior que 90, é obtuso. Então, seno de 180 menos 135. Seno de 135 graus é igual ao seno de 180 graus menos 135, que vai me dar 45 graus, não é isso? Então, meu seno de 135 é igual a seno de 45 graus. Da minha tabela lá que a gente apresentou, seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Então, um seno assim, um valor acima, a gente tem que estar atento e fazer, né? Se é dos senos, o seno de um ângulo obtuso é igual ao seno da diferença de 180 menos o valor, né, do ângulo que a gente está indicando. Ok? Como está mostrado aí. Da mesma forma, com relação ao cosseno, como vimos, cosseno de 135 é igual a menos cosseno de 180 menos 135. É o oposto do cosseno do suplemento do ângulo, 180 menos 135, que vai ser igual a menos cosseno de 45, que é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Ou seja, cosseno de 135 é igual a menos raiz de 2 sobre 2, conforme a definição. Então, para o seno e para o cosseno, aí temos um exemplo prático. Continuando, observe os cálculos. Seno de 150 graus é igual ao seno de 180 menos 150, que vai ser igual ao seno de 30 graus. Daquela minha tabelinha que a gente mostrou no início, seno de 30 é igual a meio, que nesse caso é igual ao seno de 150. Já para o cosseno de 150 é igual a menos cosseno de 180 menos 150, que é igual a menos cosseno de 30, que é igual a menos raiz de 3 sobre 2, conforme a tabela também é já apresentada. Então, cosseno de 150, cosseno do ângulo obtuso, igual a menos cosseno do suplemento, 180 graus, menos 150 graus, que é igual a menos cosseno de 30 graus, que é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre lei dos cossenos, que é uma coisa tranquila e de uma forma bem objetiva, né, que é a nossa intenção aqui para seguir no ponto essencial. Então, eu tenho aí um triângulo ABC
cujo ângulo alfa do vértice A, ângulo beta no vértice B, ângulo θ no vértice C, lado A minúsculo oposto ao vértice A, lado B minúsculo oposto ao vértice B e lado C minúsculo oposto ao vértice C. Observe que, neste caso, é um triângulo qualquer, não é especificamente um triângulo retângulo, é para qualquer triângulo, ok? Essa é o grande X dessa questão, ok? Não é específico para um determinado triângulo. Aqui, a lei dos cossenos é de forma geral. A lei dos cossenos é uma importante ferramenta matemática para o cálculo das medidas dos lados e dos ângulos de triângulos quaisquer, como eu falei. Então, essa lei serve para achar os lados e também os ângulos de qualquer tipo de triângulo geral. A lei dos cossenos pode ser dada por uma das seguintes expressões. No caso, relativo ao lado A minúsculo, eu vou ter A2 ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né, os outros lados ao quadrado, menos duas vezes esses lados, o lado B e C, 2BC, cosseno de alfa, cosseno do vértice, do ângulo, né, relativo ao vértice oposto ao lado que eu quero, no caso aqui é A. Então, o ângulo do vértice oposto ao lado A é o alfa, que corresponde ao ângulo do vértice A. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes BC cosseno de alfa. Já para acharmos o lado Bzinho, né, que é oposto ao vértice B, oposto ao ângulo beta, vai ser B ao quadrado, vai ser igual a ao quadrado dos outros dois lados, A ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes o produto dos outros dois lados, A vezes C, vezes o cosseno de beta, cosseno do ângulo do vértice, né, oposto ao lado B. E para acharmos, né, se for o caso, o lado C minúsculo, que tem o ângulo relativo ao vértice C igual a θ, que vai ser a minha referência para o lado C minúsculo, vai ser C ao quadrado é igual a B ao quadrado mais A ao quadrado menos 2 vezes B vezes A, né, os dois lados que eu já tenho, em tese, vezes o cosseno de θ, que é o cosseno do ângulo do vértice oposto ao lado que eu estou buscando, que no caso aqui é o C. Perfeito? Então, são as três possibilidades, né, relativas aos três lados de qualquer triângulo. Então, essas expressões são importantes de serem memorizadas, porque elas serão úteis à medida que surgirem, né, demandas sobre isso aí. Já a lei dos senos. A lei dos senos, também, né, como a lei dos cossenos, ela é útil para você descobrir ângulos e lados de qualquer, né, relativo a qualquer triângulo. Então, a lei dos senos permite relacionar lados e ângulos de qualquer triângulo. Qualquer triângulo também eu posso fazer algum tipo de relação, né, com base nessa lei. Então, na lei dos senos, utilizamos relações que envolvem o seno do ângulo e a medida oposta ao ângulo. Tá? Então, no caso aqui, a relação A é o lado oposto ao vértice A, ou ângulo relativo ao vértice A. Então, A sobre seno de A é igual a B, que é o lado oposto ao vértice B, B sobre seno de B, que é igual a C, que é o lado oposto ao vértice C, C sobre seno de C. Aqui nós temos uma relação que nos dá condições de encontrar, né, as informações que desejarmos, né, tanto relativo aos lados, como eu falei, como aos ângulos desse triângulo qualquer. Então, num triângulo qualquer, as medidas dos lados são proporcionais ao seno dos ângulos opostos, como já mostramos na expressão.
Outro dado muito importante, a razão de proporção é igual a 2 vezes R. Quem é esse R? Esse R é o raio da circunferência circunscrita ao triângulo. Então, aquela relação A sobre seno de A, que é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C, é igual a 2 vezes o raio da circunferência circunscrita a esse triângulo. Ok? Então, esse detalhe é importante, tá? Guardar também. Nós, mais à frente, né, quando estivermos trabalhando com trigonometria no círculo, vamos dizer assim, seguramente a gente vai voltar a falar sobre isso. Agora, para a gente fixar, né, esses conceitos que tratamos nesta aula, vamos fazer alguns exemplos que vai nos ajudar, né, a guardar aí e nos dar condições de desenvolver raciocínios para outros tipos de problemas. Então vamos lá. Um agrimensor quer determinar a largura de um rio. Como não pode efetuar diretamente essa medida, ele procede da seguinte forma. Do ponto A, situado numa das margens do rio, ele avista o topo D de um morro na margem oposta, sob um ângulo de 60 graus com a horizontal. A gente vai mostrar a figura que vai ilustrar isso para a gente. Afastando-se 12 metros em linha reta até o ponto B, do ponto A, ele vai se afastar 12 metros, né, até o ponto B. Ele observa o topo do morro segundo um ângulo de 53 graus com a horizontal. Ali, no ponto A, ele vê o topo a 60 graus, recuando 12 metros, ele vai ver com 53 graus. Então, vamos ver o que a questão está pedindo, né, antes de mais nada. Então, com esses dados, que medida em metros ele achou para a largura do rio? Que é a largura do rio. Aí está aqui, né, como eu falei, quando apresenta aqueles valores de ângulos que não sejam aqueles mais usuais, normalmente a questão, o dado, os valores, né, de seno, cosseno e tangente é disponibilizado como aqui. Então, faça a tangente de 53 graus igual a 1,33, já foi dado esse ângulo, e raiz de 3 igual a 1,73. Então, vamos analisar a figura, né, a imagem. Eu tenho lá o rio, a largura dele correspondente à medida de ponto A a C. Ele de A, ele vislumbra o topo do morro, como está lá indicado em D. De D, ele desce, né? Você observa que está formando ali um ângulo reto com C, né? Que é um triângulo retângulo. E, como eu falei, de A até o ponto D, 60 graus, como está indicado. Aí ele recua 12 metros, como está indicado aqui, do ponto até o ponto B. Do ponto B, novamente, ele observa D e agora o ângulo com a horizontal passa a ser 53 graus. E, na realidade, ele está querendo aqui a largura do rio. Tá? Então, traçando essa figura de outra forma, uma forma mais clara, né, vamos dizer assim, mais simples, você vê que temos lá de C a A é o X que eu quero encontrar, que é a largura do rio. De A para D, que é o ponto do morro, é um ângulo de 60 graus. Ele não deu aí CD, que é a altura, né, do rio até o ponto D. E ele tem aqui também de A para B 12 metros, né, dá uma recuada, que é o ponto B. E de B, ligando até D, o ângulo formado ali em B vai ser de 53 graus. Então, basicamente, é essa figura que vai nos auxiliar para resolver essa questão. Então, da figura temos X, largura do rio, e Y é a altura do morro, né, que também é uma incógnita. Novamente aí a figura, né, para nos apoiar. Vamos lá. Triângulo, primeiro triângulo ACD, né, onde eu tenho o ângulo A 60 graus, o ângulo C é reto, né, 90 graus, consequentemente o ângulo D no 30 graus. Então, a tangente de 60, né, eu posso achar a tangente de 60, como já sabemos, que é
cateto oposto sobre cateto adjacente, y sobre x. Tangente de 60, y sobre x. Tangente de 60 graus, daquela nossa tabela, né? A gente sabe que é igual a raiz de 3. Está aqui a raiz de 3. Então, a raiz de 3 é igual a y sobre x. E já foi dado ali para utilizarmos o valor de raiz de 3 como 1,73, como aqui. Então, 1,73, que é igual a raiz de 3, que é igual a y sobre x. Então, meu y é igual, passo o x multiplicando por 1,73, y é igual a 1,73x. Tenho aqui a primeira expressão a ser utilizada. Então, seguro aqui, para adiante a gente vai usar ela. Triângulo agora BCD. Triângulo BCD. Eu agora vou calcular o quê? A tangente de 53, que é cateto oposto, que é o mesmo y, altura, dividido pela adjacente, que é x mais 12. Agora eu estou no lado, agora não é mais CA, agora é CB. X mais 12. Tangente de 53 é igual a y sobre x mais 12. Tangente de 53 foi dado na questão, que é 1,33, que está aqui, que é igual a y sobre x mais 12. Faço a multiplicação aqui de x mais 12 vezes 1,33, passando aí para o lado esquerdo da igualdade, né, do denominador para cima, dá 1,33x mais 1,33 vezes 12. Fazendo essa operação, você vai encontrar 15,96, que é igual a y. Com isso, eu tenho aqui a minha segunda expressão. Beleza? Agora, eu vou substituir 1, que é o meu y, em 2. O que eu tenho? Eu tenho 1,33x mais 15,96, que é igual a y, que é igual a 1,73x. Daqui, uma equação simples, né, para achar o valor de x. Passo 1,33x para o lado da direita, vai ficar 1,73x menos 1,33x, vai ser 0,4x, né? 1,73 menos 1,33, 0,4x. Então, o meu x vai ser 15,96 dividido por 0,4, como está aqui. 15,96 dividido por 0,4. X, fazendo essa divisão, é 39,9 metros, que é justamente a largura do rio, que é a solução do meu problema. Beleza? Vamos para o segundo exemplo, que diz assim: um engenheiro quer construir um túnel entre os pontos A e B, onde se localiza o morro. Do ponto C, ele visualiza os pontos A e B e obtém os valores AC, 260 metros, BC, 420 metros, e o ângulo ACB, que é 52 graus. Qual será o comprimento desse túnel? Então, a figura ilustrativa desse exercício está aí, né? Ele se encontra em C, o início do túnel em A e o final do túnel em B. De C até A ele tem 260 metros, de C até B 420 metros, e o ângulo que forma, né, esse ângulo ACB, ele obteve que é corresponde a 52 graus. Ele quer o comprimento AB, tá? Então, e deu também, né, já adiantou, né, 52 graus, o cosseno de 52, 0,62. É um ângulo assim diferente que é disponível por tabela. Então, vamos lá. Traçando aí um triângulo para nos apoiar nessa questão, com as mesmas informações, e o que eu quero é o lado AB, ok? Então, representando o triângulo, temos, está aqui, né? Então, daqui, apresentando a lei dos cossenos, né? Como a gente aprendeu, no caso, eu quero o lado AB, então AB ao quadrado vai ser os outros dois lados ao quadrado, AC ao quadrado, mais BC ao quadrado, menos 2 vezes AC vezes BC, cosseno do ângulo oposto ao lado que eu quero, que é o 52 graus, como está aqui. AB ao quadrado, AC ao quadrado, mais BC ao quadrado, menos 2AC vezes BC, vezes cosseno de 52 graus.
Colocamos os valores, né, que eu já tenho disponíveis. AB ao quadrado é o que eu quero, é igual a C ao quadrado. 260 ao quadrado, está aqui. Mais 420 ao quadrado, que é o BC ao quadrado, está aqui. Menos 2 vezes AC é 260, 2 vezes 260, vezes 420, que é o CB, vezes o cosseno de 52 que foi dado, 0,62. Então, simplesmente fazer as contas e encontrar o nosso valor. Então, AB ao quadrado, 260 ao quadrado dá 67.000, mais 420 ao quadrado dá 176.400, menos 2 vezes 260 vezes 420 vezes 0,62, fazendo essa operação toda, você vai encontrar 135.408, menos 135.408, já que o sinal da lei dos quocientes é negativa. Então, finalmente, somando 67.000 mais 176.400 e depois retirando 135.408, eu vou encontrar 108.592. Daí, para achar meu AB, basta achar a raiz quadrada de 108.592, que vai me dar o valor 329,5 metros. Então, AB, o comprimento do túnel, tem 329,5 metros. O comprimento do túnel será 329,5 metros. Ok? E para a gente avançar, temos aqui o exemplo 3, né, uma questão da Unicamp de São Paulo, que diz assim: a água utilizada na casa de um sítio é captada e bombeada do rio para uma caixa d'água a 50 metros de distância. A casa está a 80 metros de distância da caixa d'água e o ângulo formado pelas direções caixa d'água, bomba e caixa d'água, casa e caixa d'água, casa, é de 60 graus. A gente vai fazer uma figura para ilustrar isso. Se a ideia é bombear água do mesmo ponto de captação até a casa, quantos metros de encanamento são necessários? Então, é o tipo de problema que é importante, como eu falei, a gente botar um esqueminha, uma figura que represente a questão. Então, a figura está aqui, né? Então, tem a bomba, como foi falado, está a 50 metros da caixa d'água e da caixa d'água até a casa tem 80 metros e o ângulo que fala, como ele falou, bomba, caixa d'água, casa, 60 graus. Ele quer a quantidade de canos, né, de encanamento da casa até a bomba. Então, mais um problema, né, que envolve lei dos cossenos, né? Aplicando a lei dos cossenos, eu vou ter que x ao quadrado é igual o quadrado dos outros lados, né, que eu tenho 50 ao quadrado mais 80 ao quadrado, menos 2 vezes os dois lados, 50 vezes 80, cosseno do ângulo formado, né, pelo vértice oposto ao lado que eu quero, que é x, e o ângulo é 60 graus, cosseno de 60 graus. Veja, nessa questão eu coloquei ela de propósito, porque na questão não foi dado o valor do cosseno de 60, que é um valor que é muito frequente. Então, eles entendem e esperam, né, que o aluno saiba o valor desse tipo de ângulo, que é bem conhecido. Ok? Então, vamos lá. X ao quadrado, 50 ao quadrado, 2.500, mais 80 ao quadrado, 6.400, menos 2 vezes 50 vezes 80, que dá 8.000, vezes o cosseno de 60, que nós já sabemos que é meio. Desenvolvendo aí essa operação, 2.500 mais 6.400, e depois eu subtraio de 8.000 dividido por 2, né, que é 8.000 vezes meio, que dá 4.000. Então, subtraio de 4.000, que vou encontrar x ao quadrado igual a 4.900. Então, meu x é a raiz quadrada de 4.900, que vai me dar x igual a 70 metros, que é a quantidade de tubulação que ele vai usar da bomba até a casa. Ok? E para fecharmos, né, um exemplo 4 é mais uma questão de vestibular do ITA São Paulo, tá? Que diz assim: um navio navegando em linha reta passa sucessivamente pelos pontos
A, B e C. O comandante, quando o navio está em A, observa um farol L e calcula o ângulo LAC 30 graus. Não se preocupe, mais uma vez, que a gente vai mostrar o esqueminha, o triangulinho que vai ser formado para esse problema. Após navegar 4 milhas até B, verifica o ângulo LBC, 75 graus. Quantas milhas separam o farol do ponto B? Então vamos ver a figura. Como ele disse, o navio se desloca em linha reta de A, passando por B e passando por C. Em A, ele visualiza, né, o farol em L e percebe que o ângulo formado ali naquele momento em A é 30 graus. Ele avança até B, quando chega em B ele faz a mesma coisa, sinaliza lá para L e percebe que o ângulo é agora de 75 graus. E pede exatamente o que ele quer, a distância LB, ok? Com isso, se aqui é 75 graus, eu sei que o outro ângulo vai ser de 105, né? A soma. 105 mais 75 dá 180. Consequentemente, o outro ângulo é de 45, já que a soma dos ângulos internos do triângulo retângulo, de um triângulo qualquer, é 180 graus. 105 mais 30, 135. 180 menos 135 dá 45. E a distância entre A e B, ele deu que corresponde a 4 milhas. Então, vamos mais uma vez aplicar aí a lei dos cossenos. A lei dos senos. Eu escrevi errado e já estava falando errado. Mas o correto é lei dos senos. Então, pela lei dos senos, eu tenho que o lado AB é dividido pelo seno do ângulo oposto, ao vértice do ângulo oposto, que no caso aqui é o vértice de L, que dá 45 graus. Então, AB, que é 4 milhas, dividido pelo seno de 45 graus, é igual a BL, que eu quero, dividido pelo seno do ângulo oposto, que no caso é 30 graus, né, do vértice A. Então, LB, o BL, né, dividido pelo seno de 30 graus. Então, AB, seno de 45 graus, é igual a BL, seno de 30 graus, pela lei dos senos, ok? Então, aqui realmente não está correto. É lei dos senos. Então, vejamos, AB, 4 milhas, seno de 45, olha, mais uma vez, é uma questão que você vê que ele não deu nenhuma informação desse seno de 45, nem de 30, porque faz parte daquela nossa tabela onde nós temos que memorizar os valores. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, 4 milhas dividido por raiz de 2 sobre 2 é igual a BL, que eu quero, dividido pelo seno de 30. Quem é o seno de 30? É igual a meio, como está aqui. Então, aqui basta fazer a multiplicação em L aí, né? BL vezes raiz de 2 sobre 2 é igual a 4 vezes meio, que é 4 dividido por 2 dá 2. Então, vamos lá. BL, e BL ele já fez até direto, né? Já fez até direto. BL vai ser igual a 4 dividido por raiz de 2, ok? Já aqui, eu vou ter aqui 4 dividido por raiz de 2 sobre 2, é a mesma coisa de 4, inverte, né? 4 vezes 2, 8. 8. E aqui, quando eu passo multiplicando por meio, 8 sobre 2 raiz de 2. Então, 8 dividido por 2 dá 4. 4 sobre raiz de 2, como está aqui. 4 sobre raiz de 2. Agora, para eliminar o radical no denominador, basta multiplicar tanto no numerador quanto no denominador pelo mesmo valor, que é o raiz de 2, como eu fiz aqui. Raiz de 2 vezes raiz de 2, em cima vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Então, 4 dividido por 2 vezes a raiz de 2, ou 4 raiz de 2 sobre 2. Finalmente, 4 dividido por 2 dá 2, 2 raiz de 2 milhas, que é a informação que foi pedida no problema. Então, mais uma vez,
eu alerto, né, com relação à necessidade de memorizar aquela tabela que está no início da nossa aula de hoje, tá? Com os ângulos de 30, 45 e 60, tanto para seno, cosseno e tangente, tá bom? Eu coloquei aqui 2 problemas de vestibular, né? Vestibulares, né, concorridos aí, né, que é da Unicamp, do ITA, e que nos 2 casos ele não disponibiliza esses valores. Então, aí depende muito de cada um. Então, é importante, né, perder um tempinho ali, guardar, arranjar uma estratégia para memorizar. E não é difícil que, à medida que você fizer, né, exercícios, você vai facilmente já guardar, não é coisa complicada. Tá bom? Então, isso. Fechamos, né, nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de fecharmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, deixando o seu like e também acionando a notificação do sininho para o YouTube, né, te alertar sobre os próximos vídeos. Não se esqueça também de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Desejo a você bons estudos e até o próximo vídeo.